Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução sobre editores de texto, ou seja, editores aí que permitem que a gente escreva texto, tipo como se fosse aí um Word. Então tem várias opções que a gente pode utilizar para colorir os textos, enfim, formatar os textos da melhor forma possível. É claro que nem todo sistema não utiliza um editor de texto, mas em muitos casos a gente tem que utilizar, principalmente em portais de notícias, né? E num blog, por exemplo, que é o que nós estamos desenvolvendo. Então, eu vou apresentar aqui meus editores favoritos e mostrar também como a gente implementa aí de uma forma bem rápida. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o primeiro, é o Summernote. Eu gosto muito desse editor, ele é bem simplificado, ele tem bem menos opções do que os outros que eu vou apresentar, no entanto, dependendo do projeto, vale a pena utilizar ele dentro dele. Uma das vantagens que ele tem, apesar de ficar um pouco grande aí os dados, é o fato dele você conseguir fazer o upload de imagem, decodifica a imagem em base 64, fica um código gigante, mas ele consegue transformar a imagem que você manda, né, diretamente aqui no seu editor, então você pode utilizar aí no seu sistema, pois trabalhar com a imagem diretamente no plugin exige conhecimentos extras de JavaScript ou de jQuery, Ajax, para que você possa utilizar dentro dos outros projetos, dentro dos outros editores, mas a gente vai ver um pouco mais. Então aqui para implementar aí o Summernote aí dentro do nosso projeto é relativamente simples. Então basta você clicar aqui em Get Started e aí aqui basta você seguir a documentação, que é muito simples. Então ele fala aqui que ele requer o HTML5, né? Doctype, e aqui ele já mostra o que a gente precisa incluir, que é o CSS e o JS. E obviamente ele é dependente aí do jQuery e do Bootstrap. Aqui está o Bootstrap 3, tá? Mas ele suporta aí o 5. Então vamos lá, vamos colocar primeiramente o CSS. Então vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou lá no nosso projeto na base. Então estou com a base aqui aberta. E vou colocar aqui o CSS. Lembrando que ele tem que estar abaixo e ele requer o Bootstrap. Vou lá, vou pegar então aqui o JS, Ctrl C aqui, volto lá e vou colocar aqui abaixo. Então abaixo do jQuery, abaixo do Bootstrap, tá aí o JS. Salvo aqui, volto lá, continuo seguindo a documentação. Então ele mostra aqui que para a gente utilizar, basta adicionar aí em uma div ou no texto área o ID aqui, ó, Summernote. Então, Ctrl C aqui, ó. Vamos lá no nosso formulário. Então tem o formulário aqui. Então aqui eu estou com o ID aqui, a texto, eu vou substituir aqui por Summernote. Então agora ID Summernote. Salvo aqui, volto lá. Deixa eu voltar aqui no nosso projeto, já clicar aqui em Post, cadastrar. E perceba que aqui no nosso textiário ele está cru, ele não tem nenhum editor aqui, então a gente não consegue formatar nenhum texto que a gente digita aqui dentro, obviamente. Então aqui basta fazer o último processo, aqui ele diz que para rodar o Summernote, a gente tem que adicionar esse código aqui. Então vou copiar ele aqui, Ctrl C, volto lá no nosso projeto e estou aberto aqui, né, o admin, não tem nenhuma linha de código nele, está em branco, então Ctrl V aqui, ó, salvo, volto lá e perceba que já tenho aqui então o editor implementado, ou seja, muito rapidamente você tem o editor de texto simplificado. Então aqui você pode editar do jeito que você quiser, né, escrever os textos do jeito que você quiser, formatar, colorir, enfim. E aí, como eu falei, o upload de imagem você consegue fazer. Então deixa eu pegar e fazer aqui o upload de alguma imagem. Então ele já coloca aqui a imagem codificada. E aí você pode clicar, você pode diminuir os tamanhos, rotacionar, enfim. Fazer o jeito que você quiser. Então não preciso nem mostrar, né, isso aqui. Então essas formatações são básicas. Deixa eu escrever aqui um título e deixar marcado aqui ativo, tá? Eu só vou cadastrar aqui sem capa mesmo, só para mostrar aqui o que acontece depois que você utiliza aqui então um editor de texto. E se você for utilizar esse editor de texto, é importante que você lá no seu banco de dados, no caso aqui de trabalhar com imagens, você mude lá o tipo ali da coluna que está texto, que a gente colocou texto, para long texto, tá? Para que ele suporte mais caracteres. Então deixa eu salvar aqui, ó, cadastrar. Então o teste está aqui.
Vou lá no nosso projeto e aqui abaixo, a ordem está aqui abaixo, ó, vou clicar aqui e perceba que ao clicar no nosso post, ele está aqui, ó, todo formatado com o nosso editor. Então é dessa forma que os editores de texto fazem, tá? Então perceba, ele colocou ali a cor, um estilo. Aqui a imagem, como eu falei, ele cria aí uma base 64, ó, codificada, e fica um código gigantesco. Ele é bem grande mesmo. Mas é uma forma simples de você ter aí a opção de fazer o upload diretamente, né, de exibir as imagens diretamente no editor de texto no seu site, se você achar necessário. O mais correto, obviamente, é que você envie para a pasta do uploads que você tenha, né, através de alguma tecnologia, por exemplo, com Ajax, com jQuery, JavaScript em combinação, tá? E aí você consegue fazer isso. Mas vamos lá, quando você utiliza um editor de texto, você tem que formatar isso aqui dentro do seu sistema. No nosso caso aqui, obviamente a gente utiliza o Twig Template. O Twig Template ele tem a opção para você converter, ou seja, formatar esses caracteres aqui, né? Esses caracteres, esses códigos HTML ou CSS, de uma forma que a gente possa ler. Então, basta você ir lá, deixa eu abrir aqui então o meu post. E aí, onde a gente exibe o texto aqui que está puro, certo? Eu venho aqui, coloco uma barra reta e escrevo how. Dúvidas, está lá na documentação o que é o how que ele faz, tá? Então, salvo aqui, volto lá no nosso projeto e perceba que ele já me exibe, então, meu texto formatado. Então, do jeito que eu escrever lá, ou do jeito que eu formatar lá, vai ser exibido aqui para mim, no meu admin. E a imagem está aqui, então poderia colocar diversas imagens. Enfim, esse editor SummerNote, apesar de simples, ele é riquíssimo em detalhes fáceis, né? É muito simples utilizá-lo. E esse recurso da imagem é o que eu mais gosto nele, então dependendo do projeto eu já embuto ele facilmente. Bom, então depois se você se interessar e quiser, eu recomendo que você dê uma lida aí, uma testada nele. Outro editor de texto que eu utilizo com muita frequência, e esse eu personalizo, tá? Ele exige um pouco mais de estudo para você aprender a utilizar todos os recursos. Na verdade, um pouco de estudo não, ele exige muito estudo mesmo. São tantos recursos que eu, para te falar a verdade, não conheço, não devo conhecer nem metade. Tem desde recursos colaborativos e a diversos plugins e efeitos que ele tem que eu realmente, sinceramente, não sei. Eu nunca tive interesse ou necessidade de aprender. Mas caso você queira, saiba que é um editor gigantesco. Tá? O CK Editor ele é muito grande. E a implementação dele também é muito, muito simples. Então aqui, por exemplo, no CK Editor, você vem aqui, ó, você pode vir aqui, ó, em download, clica aqui em download. Aqui ele pede para escolher alguma opção ou você criar uma opção personalizada. Se você criar em personalizado aqui, você pode personalizar, mas eu vou mostrar no CK Editor 4 como fazer isso. Tá? Não vejo necessidade de fazer isso aqui, até mesmo porque eu, sinceramente, ainda não utilizei o CK Editor 5 em produção. Em desenvolvimento sim, mas em produção não. Mas vou mostrar aqui, é muito simples a utilização. Então aqui para você utilizar, você pode simplesmente copiar aqui o CDN, então copiar esse código aqui, volta lá na sua base, obviamente, que deixa eu dar um Ctrl Z aqui para tirar lá o editor SummerNote. Então aqui abaixo eu vou colocar o nosso CK Editor. Simplesmente ele precisa disso, tá? Ele não precisa aqui de um arquivo CSS. Então salvo aqui, volto lá. Então obviamente aqui quando a gente está utilizando algum plugin, alguma biblioteca de terceira, a gente tem sempre que ler a documentação, pois todas as informações devem constar lá. Então aqui você clica aqui, ó, Quick Start, e vai aparecer tipo uma bíblia para você ler. Realmente a documentação é muito grande, como eu falei. E isso confunde a gente. Mas vamos lá, a implementação dele é simples. Então aqui você percebe que basta você colar lá, né, script, e aí você vem aqui, né, e coloca o ID. Agora, ao invés do outro que a gente utilizou, SummerNote, aqui basta colocar editor. Ó, Ctrl C aqui, volto lá no nosso projeto, venho no nosso formulário e coloco aqui então editor. Deixa eu apagar aqui, vou salvar. E lá no script, né, a gente coloca o que ele pede aqui, ó. Ctrl C,
volto lá no nosso projeto, aqui. Então, ao invés aqui de colocar o Summernote, eu venho, vou apagar, colo aqui dentro. Salvo, volto lá para o nosso projeto, deixa eu então lá no nosso dashboard, posto, cadastrar. Então perceba que eu já tenho então aqui, ó, CK Editor 5 implementado. Faz a mesma coisa do outro, né? A gente pode então misturar aqui e formatar do jeito que a gente quiser. No entanto, como eu falei, ó, recurso de imagem aqui, se eu escolher aqui alguma imagem, ó, ele não faz aqui o upload, não mostra aqui. Exige algumas configurações a mais, não vou entrar nesse mérito, mas é uma coisa que faz falta, já deveria ter. Então, o insert aqui, imagem e o manuseio de imagens aqui dentro do CK Editor, ele exige que você pague, tá? Óbvio, você consegue desenvolver, através de alguns técnicas, um recurso para que você consiga inserir a imagem por aqui. Mas, para utilizar esse recurso de forma simplificada, você tem que pagar. Então, CK Editor falha nisso para mim, porque acho que imagem deveria ser bem simples de utilizar. Então, visto aqui a implementação do CK Editor, o 5, né? Depois você pode, obviamente, testá-lo. Eu vou mostrar o CK Editor 4. Basicamente, depois você pode construir aqui com o 5, se você quiser. Mas eu vou vir aqui embaixo do site, tem aqui, ó, produtos CK Editor 4. Vou clicar aqui em CK Editor 4 e vou já vir aqui em download. Clico aqui em download. E aqui tem as opções dele, né, para você fazer, então básico, standard, e eu vou clicar aqui em customizado, que eu quero eu mesmo montar meu próprio CK Editor, ou seja, com o estilo que eu quiser, com os plugins que eu quiser. Então no nosso projeto aqui, ó, cada pedacinho desse, por exemplo, aqui, ó, colocar o texto em negrito e itálico é um plugin, colocar link é um plugin, parágrafo e por aí vai, cada um é um plugin. Então aqui no CK Editor, você pode montar ele do jeito que você quiser. Perceba que eu cliquei lá em Build, né? Coloquei aqui. Você pode escolher o preset que você quer começar, com Full, Stand ou Básico. Vou começar com Básico. E aí ele mostra aqui à esquerda os plugins que eu tenho nesse Básico. Então eu posso adicionar ou remover. Então vou deixar aqui o Básico, tá? Só para mostrar. E aí à direita aqui, a gente tem diversos plugins que você pode pegar e jogar para o seu para fazer o upload. Por enquanto eu não vou colocar nenhum. Muitos desses plugins, eles exigem que você tenha conhecimentos adicionais e que você, inclusive, faça diversos processos. E muitos outros estão, inclusive, defasados, descontinuados. Então é preciso você testar cada um deles e ver se ele vai te servir ou não, se vai funcionar ou não, tá? Então são muitos, muitos mesmo. Então levaria uma década só para você ver e testar um deles aqui, mas vale muito a pena, tá? Então, depois que você escolher os seus plugins, por exemplo, você vem aqui, você pode escolher o skin, tá? Tem vários skins aqui para você escolher, qualquer um que você quiser. Vou escolher esse, deixa eu colocar esse Mona Lisa aqui por enquanto. Depois você escolhe a linguagem, no caso eu vou pegar aqui, ó, português, deixa eu colocar aqui, português do Brasil, coloco para cá. E você tem que manter o inglês, que é o nativo, tá? Você não consegue remover ele. E aí, depois que você escolheu a linguagem, tá? O time zero aqui e tal, você obviamente aceita os termos aqui, ó, e faz o download. Então, ao clicar aqui em download, ele vai iniciar o download. Eu vou salvar aqui, ó, na minha pasta, obviamente, admin, assets, js. Então, aqui dentro que eu vou salvar. Então, eu vou clicar aqui em salvar, então, ele vai fazer o download. Deixa eu abrir aqui a pasta já do meu projeto. Então, ele fez aqui o download. E aí, basta você descompactar essa pasta e adicionar. Então vou clicar aqui com o botão direito, eu tenho um IRA aqui instalado, então vou clicar aqui, ó, extrair aqui. Então ele extraiu ali a minha pasta CK Editor. Então, estrutura bem dele aí. Feito isso, depois que você extraiu ele, basta você incluir então esse arquivo aqui, ó, CK Editor. Então esse arquivo aqui, ó, ckeditor.js. Ele é o responsável por dar aí a vida, né? Ele é o motor aí do CK Editor. Então lá no arquivo base, a gente volta lá no base. Então agora, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então agora basta incluir o CK Editor. Então vou duplicar essa linha aqui. Então aqui,
eu simplesmente coloco lá secar editor barra secar editor, certo? Então tá dentro da minha pasta templates, aqui é admin, né? Admin barra assets barra js secar editor, que é a pasta, né? E o arquivo. Então esse é o diretório que eu resolvi salvar. Você pode salvar, obviamente, dentro ali da pasta assets, enfim, criar outra pasta do jeito que você quiser. Vou salvar então. Feito isso, no CK Editor, você precisa, deixa eu voltar aqui, ao invés de colocar o ID aqui no formulário, ao invés de colocar o ID, você coloca a classe, porque o CK Editor aqui no caso ele utiliza a classe. Então você coloca, por exemplo, CK Editor. Então essa classe aqui, para que funcione, nele você não precisa nem do ID. Você pode tirar aqui o ID, salvo aqui, volto lá então no nosso projeto, perceba que já está implementado aqui o CK Editor 4. E aí você pode testar e personalizar o seu CK Editor do jeito que você quiser. É muito simples, por exemplo, volta aqui, ó, deixa eu fechar essa tela aqui, do jeito que você estava fazendo ali. Aí você vem aqui, por exemplo, e escolhe mais outros plugins. Deixa eu escolher aqui, lá em cima, deixa eu escolher, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui um que não tem, ó, tabela, por exemplo. Então vem aqui, table, a busca aqui não ajudou aqui. Então, digamos que eu quero também adicionar o meu tabela aqui, tá? Então eu venho aqui, clico no tablet e clico aqui na setinha. Então já adicionou para mim também o tabela ali. Tabela resize. Então você pode ir montando, tá? Isso aqui é só por exemplo, depois você monta lá do jeito que você quiser. Então tablet, isso aqui de matemática, enfim, vamos colocar aqui alguns. Lembrando mais uma vez que alguns desses plugins não vão funcionar. Então deixa eu voltar aqui. Mas você pode testar em diversos, tá? Vídeo, enfim. Por isso, vou deixar esse. E aí, por exemplo, o skin agora eu vou colocar monodark, o resto se mantém, e aí eu faço o download novamente. Então, vou fazer o download. Então, cada vez que você fizer o download, ele vai te dar um novo nome aqui, tá? De sessão de download. Então, aqui, ó, salvo. E aí, volto lá. E aí, obviamente, que se eu fiz o download aqui de um novo pacote, eu posso só substituir lá. Então, simplesmente venho aqui, botão direito, venho aqui, ó, extrair aqui, substituir tudo. Então substituiu tudo, volto lá no meu projeto, perceba que ele já mudou aqui para mim. Então ele adicionou aqui já a tabela. Você percebe o tanto que é diferente aqui a forma lá do Summernote, né? Mais opções, obviamente. Isso pode ser bom ou ruim, depende do seu objetivo. Enfim, então você toda vez que você quiser, você vai então montando aqui a sua grade do que você quer. Então implementa do jeito que você quer. Então toda vez você pode vir lá, né, e fazer o download e ir testando cada plugin desses se vai ou não te servir. Bom, e a última opção que eu deixo para vocês é o TinyMC, também um excelente editor. O ruim do TinyMC é que para você utilizá-lo, você precisa criar uma conta para que você tenha acesso a um código, uma API. Então ele vai te dar um código, uma API, e aí você segue a implementação. Ele é muito bom também, é muito utilizado, mas tem essa parte chata aí você ter que fazer cadastro, de você ter que receber aí um código para que você possa utilizar. Ele é gratuito também, né, assim como tem as opções dos outros, mas tem essa coisa chata aí que você precisa da API. Então, deixo essas opções para vocês, veja qual é melhor para você, né, se é aí se é Editor 5, se é o 4, se é o Summernote ou se é o TinyMC. E aplique aí nos seus projetos aí, em qualquer um que você queira. E você viu e percebeu aí que a implementação é muito simples. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.